Que seja você bem-vindo em nome de Deus, tá? De Deus que é o nosso Pai. Nós estamos aqui viajando, não é? Mesmo se você estiver dentro do seu lar, você está viajando. Então nós não paramos de viajar. Dentro desse planeta ele está circulando, girando em seu próprio eixo, em volta do Sol e o Sol em volta da galáxia. Pois bem, a própria galáxia também se movimenta. Elas todas, nada está parado, nada está estático. Isso não é nenhuma novidade para você, não é verdade? Mas aqui, o que nós queremos dizer com isso? Que nós estamos numa viagem eterna. Nós somos filhos de Deus. Ele nos quer muito bem. Ele nos criou com muito amor. Nós estamos aqui por uma razão muito simples. A razão da evolução moral. Essa, mais do que nunca, deve ser conquistada. A intelectual nós vamos conseguindo, aqui como já estamos vestidos na matéria, nós estamos no corpo de carne e ossos, nervos, enfim. A parte intelectual vai ser desenvolvida, porque nós temos que nos alimentar. Então nós temos que correr atrás. E aí assim nós vamos desenvolvendo a inteligência. Mas a moralidade é um assunto muito importante, que para isso foi preciso vir uma criatura maravilhosa como Jesus aqui na Terra, vestir um corpo de carne como nós estamos vestidos, para nos dar os exemplos maravilhosos, para curar como Ele curou, e agora Ele quer curar mesmo o Espírito. E o que nós estamos estudando do livro Céu e Inferno é o Código Penal da Vida Futura. E nós já fizemos vídeos a respeito dele. E é isso que devemos abrir os olhos, porque hoje nós vamos saber o que é expiação, nós vamos saber o que é reparação, nós vamos saber o que é arrependimento, e nós vamos saber por que o perdão. Muitas pessoas acreditam que o perdão, alguém fez uma falta, aí fulano foi perdoado. Pronto, aí o caso dele está resolvido. Não está, tá bom? Fique logo sabendo, não está. Aquele que fez o mal e recebe o perdão, ele recebeu uma graça, ok? Porque a vítima ou a família da vítima perdoou, ele recebe uma graça. Não tem nada a ver em anular as suas faltas, as faltas de quem fez. Então nós estamos estudando isso é muito importante para mim e para você, porque senão nós vamos nos encontrar, vou mostrar no final desse vídeo, no nosso caminho aqui, exemplos que nós sabemos deles que existem e tem outros que não sabemos. Por exemplo, um ser humano com 4 pernas, um bebê que só tem um troncozinho e ele está feliz subindo a escadinha do playground para brincar. Só tem o cotocozinho dos braços e o cotocozinho às vezes da perna, pouquinha coisa. Aí nós vamos ver os casos no final, vamos ver com Chico Xavier, vamos entender por que Chico sofreu tanto. Nós vamos entender com essas leis. Nós vamos entender a Aparecida, que Chico tanto ajudou. E disse: Aparecida, você veja, aquela mulher faz parte do nosso time, da nossa equipe. Ela está conosco nessa viagem aqui na Terra. Ou seja, resgatando, minha gente, bora estudar essas leis, para não termos que passar a vivência nelas. Não é? Eu não quero de jeito nenhum vir numa próxima encarnação só os cotocos. Quero não, pelo Papai do Céu me ajude que não. Eu não quero vir cego na próxima encarnação, mas não quero mesmo. E muito menos com essas doenças desgramadas aí no corpo. Câncer, leucemia, meu Pai do Céu, paralisia, né? Eu não quero nada disso. Então, para isso, nós temos que entender que Deus nos criou, Ele criou-nos perfeito. Mas nós nos desviamos por aí, nessas caminhadas todinhas, nesses milênios, e ali nós fugimos das regras, das leis divinas, cometendo falta aos nossos irmãos. Pronto, a nossa complicação começa por aí. Quando nós ferimos nossos irmãos, meu Deus do céu, a coisa fica séria. Tá certo? Tem solução? Sim, porque o inferno não é eterno. Você tem como pagar, sim.
Aí nós vamos ver casos aqui na Terra que a ciência não resolve, não explica, e que Chico Xavier, em seus livros, e outros médios, psicógrafos de respeito, como Divaldo Pereira Franco, Ivone A. Pereira, Sueli Caldas Schubert e outros tantos, não é? Que trabalham no anonimato. Então nós vamos para a lição. Vai ficar um pouquinho longo talvez hoje, mas é importante porque o conteúdo é por demais necessário compreendermos. Porque agora nós vamos saber exemplo no arrependimento, exemplo na expiação, exemplo na reparação. Tá? Então vamos nessa, que Deus está nos ajudando e muito. Ok? Então eu vou botar para vocês aí. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. E aí deve estar já o livro para vocês. Ok? O livro é Céu e Inferno, como você já sabe. O livro é Céu e Inferno. Então vamos. O capítulo é o 7º, está aqui, ó. Ok? E o assunto que nós estamos vendo é esse aqui, ó. Código Penal da Vida Futura. Nós já fizemos o vídeo de aqui o número 1, está lá na playlist, Céu e Inferno, separadinho. Temos o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7º, e nós hoje vamos para o de número 17. Já vimos o 16, que é o arrependimento, e hoje nós vamos entrar ainda falando do arrependimento, mas o que será expiação, o que será expiação e expiações morais, físicas e a reparação. Vamos lá? Seja bem-vindo, meu irmão. Muita paz. Meu nome é Valtes Paz e você seja bem-vindo. Por favor, não esqueça de dar um clique, comentar e participar isso com outras pessoas, né? Se inscreva no nosso canal, receberá sempre conteúdo antecipado pelo YouTube. O arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Veja só. Nós já vimos que o arrependimento é o primeiro a existir. Nós já vimos isso no número 16, não foi? Quem não viu, veja o vídeo anterior. E se for tardio, a pessoa vai sofrer por mais longo tempo. Muito cuidado com as leis de Deus. Isso aí são os Espíritos dizendo para nós, olha, se você demorar no seu arrependimento, será mais difícil a expiação, ok? Vai ficar mais difícil, é verdade. Agora vamos para esse aqui. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, se for desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. Ok? Veja como isso aqui é importante. Agora aqui a gente vai ter que dar uma pausazinha para realmente entendermos melhor esse assunto, cara a cara, eu e você aqui. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta para essa parte aqui. Ok? Pronto, eu estou com você aqui e vamos tentar entender isso. O arrependimento, nós já vimos no vídeo anterior, que não basta dizer assim, ah, meu Deus, eu me arrependo. A gente não engana Deus, não é? A gente pode enganar um ao outro. A gente vê casos aí de pessoas que podem se autoclamar de que arrependeu-se e pode não ser sincero. Nós estamos falando aqui que o arrependimento tem que ser aí verdadeiro, efetivo, ok? E isso é com Deus. Deus é quem vai vigiar tudo isso. Sério, ok? Esses ensinamentos, quem traz para nós o Código da Vida Futura, o Código Penal da Vida Futura, quem traz são os Espíritos. Eles sabem como é que isso acontece no mundo espiritual. Então, eles estão nos dando um aviso maravilhoso. Olha, vocês fiquem cientes que vocês estão aí na Terra, mas tudo que vocês fizerem
Isso fica anotado em vocês, fica guardado, fica na conta de vocês. Cada um. Para todo mundo é igual. Tudo é registrado, meus irmãos. Tudo fica na nossa consciência, fica no nosso perispírito. A ciência já admite que as células, elas guardam as informações. Mas o corpo morre, mas essas informações não são eliminadas. Ela fica no perispírito, tá? Que é o corpo que vai se parecer muito mesmo com ele quando você desencarnar. Você se vê do mesmo jeito. O problema é que agora você está invisível para quem ficou encarnado, para quem está aqui ainda na Terra com corpo de carne. Aí você tornou-se invisível, só isso. Aí você vai ver tanto os espíritos quanto os encarnados, porque agora você não tem mais um corpo de carne, ou eu, entendeu? Então, quando chegar a minha vez, eu não vou ter grandes esforços para ver os espíritos. Agora, aqui encarnado, eu tenho dificuldade. Às vezes, de vez em quando é que eu vejo os espíritos. Ok? Então, vamos entender que o que Deus nos convida ao conhecimento, observe aqui, ó. Se demorar muito tempo, vai ser mais complicado o arrependimento. Então, vai demorar, vai sofrer mais a pessoa que se arrepende, que demorar a se conscientizar disso e se arrepender. Então, com Deus não vai ter, Deus não tem duas medidas não, só tem uma. Ele ama seus filhos, mas ele não aceita de maneira alguma essas inconsistências de seus filhos e vai presentear uns e a outros de maneira nenhuma. Todo mundo tem que, por si só, ir aprendendo. Ok? Ele nos criou. Isso é uma maravilha. Nós não somos destruídos. Outra maravilha. Mas nós somos penalizados. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Então, existem dois problemas aqui, ó. Problemas físicos, as expiações e morais. Bem, a expiação física, todo mundo sabe qual é a expiação física, não é verdade? Todos nós sabemos aonde é que está a expiação física. Nós vamos ver isso aí na rua. Provavelmente você vai encontrar uma pessoa aleijada, você vai encontrar uma pessoa cega, você vai encontrar uma pessoa que só tem um braço, você vai encontrar uma pessoa que está com problema de câncer, você vai encontrar sofrimentos dos mais diversos fisicamente. Pessoas que faltam um dedo, pessoas que faltam uma mão, pessoas que tinham tudo normal, de repente perdeu, ficou com uma, ok? Aí é físico. E os problemas morais, Valtércio? Os problemas morais são aqueles que a gente às vezes enfrenta dentro da própria família. A incompreensão, as divergências, uma guerra, sabe? E às vezes na própria caminhada com o marido, com a mulher, ou seja, no trabalho, aquela dificuldade das pessoas entender você, porque você parece ser o diabozinho, ou eu pareço ser o diabozinho, entendeu? E as pessoas não entendem, você só faz as coisas com boas intenções maravilhosas, mas vai e não vem, você é levado, ou eu sou levado à incompreensão. Eu vou passar por problemas seríssimos. Tem casos em que a pessoa é presa sem ter feito nada nesse sentido. Isso é problema moral. Não tem nada a ver físico, porque aí físico seria no corpo. Ela passou por problemas difíceis. Por exemplo, cuidar de pessoas, como nós vamos ver no exemplo aí mais à frente, com Dona Aparecida, com Chico Xavier, quando ele diz para ela, olhe, dessa vez você tem que fazer. Ela era uma mulher muito chique na França e veio agora negra e ela assumiu um papel maravilhoso do fogo selvagem, que as pessoas, já falamos do início aqui, nesse vídeo, acho que foi o primeiro, foi o 10º, eu já não me lembro se foi o 11º ou 12º, mas que foi com Mussolini, com as costas queimadas, lembra disso? E nós estamos exatamente nesse sentido, aqui muitos penalizados por faltas graves que fazemos aos nossos irmãos. Entenderam? Ok, então vou mostrar aqui para vocês alguns casos, tá? Eu apareci aqui antes, não tinha para esquecer, apareci para vocês. Ok, me perdoe. Então, vou colocar aqui bem rapidinho, para que você perceba os casos, tá? É esse aqui. Então, vamos lá.
Isso é problemas físicos, problemas morais. Nós sabemos que os problemas físicos é no corpo, problemas morais é de ordem onde você às vezes é mal compreendido, mal entendido e as pessoas entram de duro aí em cima de você, em cima de mim, tá bom? Então vamos fazer aqui essa parte. Ok, saia daqui, programinha, por favor. Por exemplo, essa mulher que está aqui é a nossa amada Aparecida. Não sei se vocês já ouviram falar do fogo selvagem, não é? Ela foi enfermeira, uma profissional, e ela deixou o trabalho dela para ajudar essas pessoas que tinham uma doença no fogo que queimava, parecia que não apagava. Ou seja, o corpo vem sofrendo como se ela levasse queimadura de primeiro grau, que na verdade aparece no corpo. Mussolini é um desses e outros. Inclusive, isso até hoje existe, esses problemas, que a ciência não explica, mas o Espiritismo explica e Chico Xavier fala sobre esse assunto. E ela largou a profissão para ajudar os seus, que a ciência, na região lá em Uberaba, em Minas Gerais, o hospital, quando ela trabalhava como enfermeira, não aguentou, porque é uma doença que não tem como resolver os problemas. Então eles, como se fosse Pilatos, lavaram as mãos, não dava mais para cuidar desse paciente. Aí ela foi e abraçou os pacientes, levou para a casa dela, foi um rolo danado na casa dela, porque achava que contaminava, até que apareceu um lugar, ela foi tomar conta, e esse lugar chama-se Fogo Selvagem, lá. E eu vou deixar o link para vocês depois dar uma assistida aí, né? E ela passa aqui com o Chico Xavier, tá certo? Está aqui com o Chico, ela e outros amigos que ajudavam ela, tá? Ela com o Chico. E você vai perceber o seguinte, eu estou mostrando ela aqui, com o Chico, porque essas criaturas que estão trabalhando, elas estão trabalhando para si, são problemas que elas têm no passado e têm que resolver. Esse é o Chico, hein? Aqui são entrevistas, tá? Aqui ela está falando que Chico falou para ela que ela não acreditava em Chico, que Chico via os espíritos, ela não acreditava no espiritismo. E acreditou depois, porque realmente foi levada ao próprio raciocínio dela, em ver as coisas que estavam acontecendo, e que depois provou a ela realmente que a vida continuava depois da morte. Ela vai aparecer aqui, eu vou aumentar aqui, ela vai aparecer aqui, eu vou botar aqui para vocês terem uma ideia como era ela, como era ela na França. Ela era essa jovem aqui, muito bonita, veja bem vestida, tá certo? Com certeza polida, né? Uma mulher muito chique. E olha agora o estado dela, e Chico disse que para ela assumir o papel que ela agora assumiu nessa encarnação, ela já desencarnou, tá? Que ela estava aqui, Dona Aparecida. Ela conseguiu fazer isso porque foi preciso ela vir de cor preta para não cair na tentação da sociedade e ser enganada mais uma vez, porque ela outras vezes veio para fazer e a sociedade não deixou. Por que não deixou? Os desejos, como é que chama, da matéria, né? Esses destaques, né? Os saraus, etc., fez com que ela não fizesse. Aí ela vem e vai assumir, deixando o seu trabalho, tá certo? Então, presta atenção que isso é muito importante. Esse é um dos que nós temos aqui, nós temos outros exemplos. E o que é que nós temos mais aqui? Eu gostaria de tirar isso aqui para toda vez ele me dar esse trabalhinho. Nós temos aqui Chico Xavier, compreendendo as doenças, com Chico Xavier. Então aqui dentro, nesse vídeo, você vai encontrar, Chico vai explicar, porque todas essas doenças, ou com o exemplo de algumas, dando para nós elucidações e o raciocínio de entender que vem do mundo espiritual por conta das nossas faltas com os nossos irmãos, com a falta também ao nosso próprio veículo, o corpo, não é? Alcoólatras, drogas e etc., noites sem dormir direito,
altas horas da noite. Bom, e aí isso vai refletir no corpo e reflete para próximas existências, tá? E Chico Xavier fala sobre isso. Vou deixar o link para vocês também assistirem, que não vai dar para passar, porque não ficar muito longo o vídeo, tá? E tem esse jovem aqui, esse jovem ele tem 4 pernas, nasceu com 4 pernas. Isso foi na Índia. Ele ainda está vivo. E é uma reportagem muito interessante, Meu Corpo, Meu Desafio, Discover Brasil. Então, está aqui esse jovem, ele tem sensibilidade nas pernas, mas não move as pernas. As 2 normais, ele anda normalmente. Mas essas outras 2, ele não tem o controle delas, embora tenha sensibilidade, ok? Nós vamos ver esse jovem, eu vou deixar o link também para vocês dar uma olhada aí. Tem outro aqui também, que eu queria mostrar se o programa me deixar. Espera aí que eu vou só voltar aqui, eu vou voltar para o que eu quero, pronto. E eu vou voltar aqui para o Zoom para você ver. Ok, de novo, vou voltar para lá. Cadê? Aqui. Tem esse menino, tá? E você vai ver aqui, ó, ele não tem as perninhas nem os braços, tá? Mas a alegria dele é subir isso aqui, ó. Vou só deixar um pouquinho. Calar degrau por degrau. Okay. Apesar da dificuldade, o sorriso não sai do rosto. Olha. E quando finalmente chega ao topo, a conquista é comemorada no escorregador. Ready? Here we go! Ok. Tá certo? E para finalizar, eu vou ter que tirar isso aqui de novo e voltar, porque o programa fica em cima ali e não me deixa mostrar. Eu vou mostrar esse outro aqui. E esse outro rapaz, que é um brasileiro, ele tem... Eu já vi ele fazendo, inclusive, palestras. Não é isso, é outro. Que tem esse problema. A cabeça dele é para trás, tá? É desse jeito aqui como tá. Para ele comer, veja a dificuldade. Olha as pernas como é que estão. Abramos os olhos, meus irmãos. Abramos os olhos. De todos os seus membros serem inúteis e de ele não conseguir utilizar uma cadeira. Olha, veja como ele está sendo carregado, tá? Então, vamos parar por aqui, porque nós temos muitos exemplos, mas o que nós gostaríamos de focar aqui é exatamente nas leis divinas. Veja só. Quando nós falamos de leis divinas, é que elas são sérias. A lei divina não tem aquela coisinha de você arrumar um advogado e resolver um problema seu, não é? Quando desencarnar com um advogado. O seu advogado e os juízes, não é? É você. Então, tudo que eu faço, eu guardo para mim. Tudo que eu faço, eu guardo para mim. Tudo que você faz, guarda para você. Assim o outro irmão também. Quando desencarnarmos, nós vamos levar tudo isso. E quando você for chamado à justiça, sua, minha, o arrependimento, você vai ver que tem que ir. Porque quando você se arrepende sinceramente, Deus está dizendo, agora volta, está na hora de você começar a programar suas expiações e reabilitações, né? Reparações. Aí, meus irmãos, para muitos o choro é grande. Para muitos o choro é grande, é só você ver no livro Memória do Suicida. Procura no YouTube também. Esse eu não vou deixar o link, se puder eu deixo para você. Mas Memória do Suicida, o conteúdo é fantástico. Exemplos maravilhosos. Olha, veja só, nós não temos o direito de julgar nenhum irmão. Ah, ele está assim porque ele foi assim, foi assado. Não, nós não temos esse direito, não. Isso não é bom, isso é contra nós. Agora, é de nossa obrigação vermos esses irmãos corajosos que, pelo arrependimento, aceitaram e veio reencarnar nessas dificuldades. Então é bom que nós reparemos para eles e estudemos os casos. Ou seja, Deus está dizendo, presta atenção, Valtécio. Está vendo esse irmão? Pode ser você. Muito cuidado. Como é que eu faço, Deus? Obedeça essas leis que eu criei.
A minha consciência sabe delas. Entendeu? A sua também. Não fazemos o mal ao outro, como Jesus disse. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não é? Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito contigo. Será exatamente assim. Ok? Então presta atenção, mais outra coisinha. Isso é para mim também, viu? Tudo isso que estamos falando aqui para você é para mim, principalmente, né? E os meus ouvidos estão aqui bem pertinho da minha boca. Para mim. Então veja só. Eu vou voltar aqui para o livro. Para que você possa acompanhar o conteúdo. Nós ficamos aqui. Sofrimentos físicos e morais. Nós vimos aí, olha, a mulher vem na cor preta para assumir seus compromissos. Isso são problemas morais. Ela vem porque ela não está com nenhum problema físico. Ela não tem nenhum câncer. Inclusive desencarnou sem nenhum problema de doença. O problema dela é moral. Então ela teve que assumir isso. Ok? E os físicos nós vimos aí bons exemplos e tem outros ainda mais difíceis, né? E ele diz aqui, a expiação consiste no sofrimento e físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, ou seja, a gente sofre depois que desencarna, sofre muito mais do que aqui na Terra. Está no livro dos Espíritos. Na vida espiritual, como diz aqui. Seja numa nova existência, como esses casos aí já estão. Até que os traços da falta sejam apagados. Chico Xavier apagou seus traços assim. Chico Xavier, você se lembra, Chico tinha um problema no olho, sofreu aquela pressão da tia dele, da madrinha dele, vocês sabem disso. Divaldo está aqui resolvendo. Mediunidade, isso não é coisa que Deus está dando assim, para os médios aqui, como se eles fossem superiores. Não, são todos endividados, todos eles. Então os compromissos são grandes. Imagine esses que estão cometendo guerras aqui na Terra agora. Coitado desses. Então vamos lá. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida, por uma impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior, né? Com certeza depois, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhe fez mal. Olha, esse caso aqui, quando nós vemos aqui, tá? Eu vou até voltar a ele aqui. Vou aqui sem nenhum medo, tá? Então vamos lá. Cadê ele? Será que é esse? Aqui é Jesus. É a nossa irmã Aparecida. Programinha chato, ele fica lá em cima, porque não se esconde. É essa aqui, ó. Então veja, esse que estava no texto que nós estávamos lendo, está aqui, ó. Então, você precisa, ou eu preciso entender que aí nós vamos ter que escolher como é que vão ser as encarnações para nos reparar os nossos problemas. E os nossos problemas podem ser sérios. Podemos ter que passar em existência sem termos direito de constituir famílias, ou família, né? A cuidar daqueles a quem nós fizemos o mal. Teremos que reencarnar naqueles a quem nós fizemos o mal, escolhendo como fazer isso e o principal de tudo, como disse o texto. Vamos voltar aqui ao texto. Como diz o texto, ó, fazemos questão de olhar no texto. Isso é importante porque aqui não tem o eu acho. Encontrar-se-á numa existência ulterior, né? Olha, vamos selecionar isso aqui de novo. Quem não repara suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade, por impotência, né? Pode estar com algum problema, alguma doença, algum problema físico que não dá para resolver seu problema. Então, resolve na próxima existência, mas vai resolver. Ou pode, com má vontade, não querer fazer, mas vai fazer em outra existência. Vai fazer sim. Encontrar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele. Então, isso aqui é importante. Eu vou aparecer aqui para vocês. Vou voltar aqui, vou aparecer para vocês. Eu acho que sim, estava aparecendo sim. Então, vocês viram aí no texto. Veja só. Aquelas pessoas que eu fiz o mal,
Aí eu vou escolher, eu vou ter que resolver meus problemas. Meu problema é com aquelas pessoas. Ou pode ser de uma forma a um Estado, um político, ou o país. Mas eu vou resolver com essas pessoas. Aí eu vou entrar para resolver com elas. Provavelmente eu vou passar sérias humilhações. Ou vou trabalhar muito, vai ser suado. Tudo bem. Mas eu vou lá. E elas vão me reparar. Elas é quem vão me julgar nesse sentido. Porque foi eu que fiz mal para elas. Então eu vou ter que devolver agora coisas boas. Fazer coisas boas. Só fazer coisas boas. Entendeu? Então elas poderão até não saber quem eu sou. Mas eu sou aquele cara que em outras existências, ou em outras existências, eu só botei para ferrar em cima delas. Eu roubei, eu perturbei, eu fui, como é que chama? Muito mal. Eu fui uma criatura vingativa, invejosa, orgulhosa, fofoqueira, e eu só prejudiquei alguém daquele grupo. Então eu vou lá resolver meu problema com eles. Chico Xavier veio aqui para resolver problemas dele. Meus irmãos. Aqui na Terra, reencarnado, precisando de expiação. Precisando de provas e expiações, todos nós somos iguais. Agora, podemos evitar isso, não ter que passar por isso. É só não constituir dívidas, fazer mal aos irmãos. Jesus está com a certeza. Vocês vão ver agora mais à frente, para nós já terminarmos o nosso conteúdo. Desculpe aí, mas aguenta um pouquinho, porque é importante isso aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver essa parte aqui. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Ou seja, um problema físico, um problema moral, assim. Não. Aquela coisa, né, bem direta mesmo. Neste caso, a reparação se realiza fazendo o que se devia fazer e que não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões nas quais se falhou, praticando o bem contrário ao que se fez de mal, isto é, sendo humilde, se foi orgulhoso. Aí essa parte que eu acho muito interessante, ó. Sendo humilde, temos que aprender a ser humildade. Eu lembro de Chico Xavier. Se foi orgulhoso, Chico Xavier veio de Capela, ele teve problema lá com Guerras, com Bezerra de Menezes, viu? Tá bom? Chico Xavier é exemplo para nós também, ele sabe o que ele estava passando. Terno, não é? O terno, se foi duro, caridoso. Vou até mostrar aqui no dicionário, terno, eu tenho tudo aqui, vou botar aqui, para vocês verem, ó, terno, inclinado à amizade ou ao amor, coração terno, repleto de afeto, afetuoso, meigo, delicado, palavras ternas, com suavidade, suave, longaroso, ok? Que desperta um sentimento de compaixão. Chico Xavier era assim. Lembra disso? Era ou não era? Aí você diz, era. Chico é um exemplo maravilhoso. Então, se eu fui duro, isso não vai refletir no corpo. Agora eu tenho que ser educado com essas pessoas, eu tenho que ser terno. Ok? Então eu tenho que ser amoroso, como nós já vimos no texto. Eu tenho que ser, vocês viram aqui, ó, eu tenho que praticar isso aqui, ó, com suavidade, tá certo? Suave. Eu tenho que ser meigo, afetuoso, ok? Então, se eu fui egoísta, agora eu preciso ser caridoso, ok? Porque essas coisas não vão refletir no corpo. Isso aqui não está diretamente aos defeitos físicos. Se eu fui malevolente, aí eu vou ser agora benevolente, fazer o bem. Eu fazia o mal aqui, agora eu tenho que começar a fazer o bem. Se eu fui preguiçoso, agora eu tenho que ser laborioso, entendeu? Se eu fui inútil, agora eu tenho que ser útil, entenderam? Se eu fui dissoluto,
causando problema, agora eu tenho que ser temperante. Vou até nessa palavra aqui no dicionário para que ninguém tenha dúvida, tá? Já que possa alguém ter também dúvida. Dissoluto, que se apresente de maneira desfeita ou descomposta, libertino, tá? Ausência de bons costumes. Então, se é uma ausência de bons costumes, logo temperante, a gente pode ter aqui como quem? Quem tem temperança, que sabe agir com equilíbrio, sóbrio, tá certo? Então, muito importante para você, eu tenho que ser temperante, tá bom? Se eu dava mau exemplo, agora eu tenho que dar bom exemplo, ok? Etc. Pronto, dessa forma nós vamos resolvendo nossos problemas. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião proclamou ainda. Então, a reparação. E a doutrina espírita que está realmente gritando agora, ó, a reparação é necessária. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça. Então, quem roubou vai ter que devolver o dinheiro. Quem matou, quem feriu, vai ter que cuidar do que ele fez. Entendeu? Vai ter que devolver tudinho perfeitamente. Uma coisa é expiação, a pessoa vai sofrer. E outra depois é devolver ao outro o que não era dele. Aí, fecha com chave de ouro aqui o assunto, para nós terminarmos. Desculpe assim, mas eu sei que seu tempo é... Mas isso é muito importante. A nossa viagem aqui termina já já. Ok? Entretanto, algumas pessoas a repelem, porque achariam mais cômodo poder apagar suas más ações com um simples arrependimento que custa apenas palavras e com a ajuda de algumas fórmulas. Lembra disso? Vá se ajoelhar, faça 20 preces, faça não sei o que lá. Isso não funciona. Não funciona. Elas podem acreditar que estão quites, né? Aqui nós estaremos nos enganando, como eles dizem. Verão mais tarde, se isso basta. Ele está dizendo aqui, ó. Se vocês acreditarem nisso aqui, essas fórmulas, quando vocês desencarnarem, vocês verão mais tarde. Memória do Suicida tem muitos recursos desses aí, mostrando, tá? Memória do Suicida mostra muito sobre isso aqui, os desencarnados, quanto sofrem. Verão mais tarde se isso lhes basta. Só dizer assim com palavras, me arrependo, meu Deus, aí. E os espíritos atrás, olha, a coisa é séria. Então ele diz aqui, poder-se-ia perguntar-lhes, esse princípio não é consagrado pela lei humana. É o arrependimento. A gente quer que a pessoa se arrependa, as pessoas quando estão sendo julgadas, né? Mas ali muitas vezes elas não se arrependem. Às vezes elas choram e provocam aquele choro. E a lei não tem um arrependimento. Mas imagine nas leis de Deus. As pessoas não têm como enganar Deus. E aí, ó, se elas se achariam satisfeitas com o indivíduo que, tendo-as arruinado por abuso de confiança, se limitasse a dizer que lamenta infinitamente. Olha, me desculpe, eu perturbei a vida daquela sua filha, eu matei não sei quem, eu peço só, eu lamento. Tá? Dá para você me perdoar? Aí a pessoa diz assim, eu perdoo você, mas não resolveu. O perdão é uma graça que alguém dá a quem fez o mal. É uma graça, tá? Aí ele diz assim, ó, por que recuaria perante uma obrigação que todo homem de bem reconhece ser seu dever cumprir? Por que recuaria perante uma obrigação que todo homem de bem reconhece ser seu dever cumprir, na medida das suas forças? Tá bom? Isso é muito importante. E nós vamos terminar aqui com esse parágrafo, desculpando aí esse tempo, mas isso é importante, tá? Isso é muito importante para nós. Se nós não tivermos tempo para fazermos esses estudos, nós vamos ter para, na prática, passarmos por isso. Eu quero estudar aqui para evitar tudo isso. Quando essa perspectiva da reparação
for incultada, não é? Que for colocada na crença das massas, né? Que for aceita, que for realmente inclusa, será um freio muito mais poderoso do que o do inferno, que o do inferno realmente apavora, mas só que o do inferno é para a vida eterna, segundo os cristãos, e a Igreja Católica também, e os protestantes. E, coitado deles, acreditam que existe esse inferno. Não tem. O problema é a consciência. Mas ele diz aqui, ó, se isso aqui vai ser levado, todo mundo vai levar isso aqui em conta, isso que nós estamos estudando aqui, ó, esse 17. O arrependimento, os problemas físicos e morais, lembra? Esses que não são prejuízos diretos, mas que as pessoas terão que resolver. Se foi egoísta, vai ter que ser caridoso, se foi malevolente, vai ter que ser benevolente, se foi duro, vai ter que ser terno, entendeu? Então, quando isso, todo mundo entender que é assim, aí vai aquietar seus fogos e vai procurar ser mais benevolente, tudo de bom, agir com muito amor contra o seu irmão, jamais fazer o mal. Se ele recebe o mal, fazer um bem. Isso é que é o nosso propósito aqui. Para nós sairmos do nosso atoleiro, nós temos que nos arrepender, expiar e reparar. Devolver tudo aos nossos irmãos, ok? A palestra hoje, essa aqui ficou um pouco grande. Nos desculpe, tá? Mas o nosso objetivo aqui é ajudar. Nós queremos aqui, porque você viu a criancinha, você viu o rapaz com a cabeça para trás, os pezinhos, aqueles cotoquinhos. Você quer passar essa coisa? Eu não quero. Você quer? Você quer entender isso quando desencarnar, como ele diz? Você pensa que você vai fazer ali 4 Ave Maria, 1 milhão de Ave Maria e vai ser perdoado? O que o outro sofreu? Digamos que eu abusei de uma criança. Deus me livre, né? Ou você, Deus o livre também disso, ou qualquer um. Ou esquartejou alguém. Você pensa que bastará só ir para lá e rezar e resolver o problema? Não. Os Espíritos dizem não. Abre os olhos. Porque quando tu chegar aqui, tu vai ver que não é assim. Entenderam? Então vamos evitar. Bora procurar Deus e vamos andar atento. Jesus diz assim a fórmula. Ele diz, nós temos que ser manso como uma pomba. Lembra? Um pombinho, não é? Imagina um animal bem mansinho, que não fere. Coitada da pombinha, né? Mas nós devemos ficar, atento, feito uma serpente. Uma serpente, a qualquer vibração, ela já está atenta. É ou não é? É verdadeiro. Jesus fez essa comparação porque foi daquela época, 2000 anos. Ele usou a pomba que até hoje funciona. Você quer mudar os seus pensamentos, porque o pensamento é tudo. Para Deus, o importante é a intenção. O fato, se alguém esquartejou para ele vai ver na intenção da pessoa. Qual foi a intenção dela? Por que ela fez isso? Entendeu? E ela vai resolver isso. Ele sabe. Então, nosso pensamento é o que é mais importante. Ok? Nesse assunto hoje, o 17, ele tinha até bastante coisas. Os exemplos que vocês viram aí. Eu vou deixar os links para vocês e pedindo a vocês perdão por esse tempo, mas é importante e que vocês, se quiserem participar conosco do nosso trabalho, pode mandar uma mensagem para o meu e-mail. O meu e-mail é valterciopaz@gmail.com, né? E vocês podem, se quiserem vir assistir, todo sábado e domingo no horário do Brasil, né? Começa às 4 horas da tarde e termina às 5 horas. E durante a semana eu coloco esses assuntos assim importantíssimos também. Então, por favor, dá um like se você gostou, chegou até aqui ao final. Deixa a sua mensagem, que é importante para nós também. Se você não é inscrito, inscreva-se. E vamos ajudar essa corrente do bem, porque os evangelhos de Jesus, eles vão ser unificados, tudo de Jesus aqui na Terra. Essa é a proposta. Como disse ele,
ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. E não dá para chegar ao Pai se não for com Jesus. E não dá para chegar a Deus sendo só uma encarnação. São infinitas, são quantas necessárias forem, conforme a nossa boa vontade, tá bom? E a nossa inteligência e o coração, desenvolvimento. Então seja bem-vindo, desejamos a você que Deus o abençoe e o proteja sempre. Muita paz para todos.